Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O sonho que Diolindo Amorim teve por inspiração do plano espiritual superior, com a presidência de honra de Jorge André e a presença de todos os demais irmãos, amigos que trouxeram o ICEB até aqui e que certamente continuarão a nos ajudar a mantê-lo na continuidade que ele merece e que é a expectativa dos nossos mentores. Rogando-te, Jesus, nesta hora, as bênçãos por sobre todos os nossos irmãos em necessidade no planeta que tão amorosamente diriges. Desce as tuas bênçãos por sobre todos nós que em ambos os planos de existência aqui nos reunimos para estudar o teu evangelho e a codificação de nosso amado Allan Kardec, nosso codificador querido. Nós vamos orar com César Reis, agora na sequência, para continuarmos a abrir o nosso estudo nesta oportunidade. Graças te damos, mestre. Senhor Jesus, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, nossa gratidão imensa pela oportunidade do reencontro dos corações e da busca da integração dos entendimentos, a fim de que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina de amor e de luz, e a fim de que possamos ganhar também, Senhor, energias renováveis, para que a nossa caminhada se faça mais diretamente na Tua direção. Abençoa-nos, Senhor, as intenções, ilumina o nosso entendimento, dulcifica o nosso coração, a fim de que as sublimes mensagens penetrem profundamente em nosso ser, e que nossa querida amiga, irmã Vanessa Celone possa traduzir, como sempre, essas inspirações do mais alto, a fim de que todos nós aproveitemos a noite de hoje para que possamos crescer um pouco mais na direção do bem. Agradecemos, Senhor, e com esse propósito, em Teu nome sagrado, do nome dos nossos benfeitores, nós pedimos a permissão para que a nossa irmã, que dirige os trabalhos, possa iniciá-los nesses instantes com a graça de Deus. Graças a Deus. Bem, então estamos trazendo mais uma vez, para nossa alegria, Vanessa Ancelone, que é espírita de quinta geração, é brasileira americana, neurocientista e psicóloga formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira Rádio Espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, já estava dizendo tudo em inglês. 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos. Agora já mais, né? Acho que agora 15, né? Fundadora presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. Tradutora de livros espíritas e coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Pereira Franco. Vanessa hoje vem nos trazer o tema neurociências e saúde mental. Somos todos ouvidos aqui para a nossa querida amiga, irmã e companheira. Olá, amigos. É uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês e podemos trabalhar aspectos da nossa essência, quem nós somos. Nós, como neurocientistas, temos um particular interesse pelo estudo do sistema nervoso e principalmente para o que ele nos proporciona como expressão de quem nós somos. Então, nós vamos começar agora dizendo sobre o nosso paradigma espírita. O nosso paradigma espírita é tal que o cérebro não produz o ser,
Ele é, como diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 9, um tratado sobre evolução e cérebro, onde eles dizem exatamente aqui que o cérebro é, vamos dizer assim, por onde nós vamos nos expressar. Ou seja, qualquer estudo que nós vamos ver dos cientistas, como nós outros, sobre o cérebro, não quer dizer que aquilo que acontece no cérebro produz o que a gente sente. Então, nós vamos usar uma nova terminologia, modula. Até na própria neurociência, como a gente não pode dizer que é causal, nós vamos falar que é uma modulação feita no sistema nervoso central. O cérebro sendo parte desse sistema nervoso central, que mais amplamente se conjuga com o sistema nervoso periférico. Então, é bom que a gente saiba que esse instrumento do qual nós fazemos uso, porque você e eu temos um instrumento aqui, o corpo. Eu não sou o corpo, você não é o corpo, nós não somos os nossos corpos. Isso é muito importante, que nós sintamos essa realidade. Como disse uma vez, muito sabiamente, como sempre, Mestre Jesus para Bartolomeu, para Nicodemos, desculpa, não basta conhecer, temos que sentir as Escrituras. O que significa para a gente saber que eu não sou o corpo? Significa que qualquer limitação que eu tenha, ela não me limita como espírito. Ela limita provavelmente a minha expressão, mas não quem eu essencialmente sou. Eu sou muito mais do que aquilo que eu posso expressar nessa reencarnação. Todos nós sabemos que, na analogia de Kardec, nós espíritos, quando conjugados ao corpo físico via o perispírito, numa reencarnação, nós estamos usando um equipamento refinadíssimo, que é o corpo físico, para essa vivência na Terra, como se tivéssemos que colocar uma roupa de astronauta para viver na Lua. Aquela roupa, ela limita a gente naquele momento. Nós somos capazes de muitas coisas que provavelmente com aquela roupa de astronauta no ambiente da Lua não poderemos executar. Por exemplo, um atleta de corrida olímpico, ele provavelmente, se for um astronauta e tentar fazer a mesma coisa na Lua, não vai conseguir. Isso não quer dizer que ele não é capaz, quer dizer que nas condições onde ele está, ele tem um limite. Então, o nosso cérebro, ele modula as nossas habilidades e capacidades. Em lendo esse capítulo, que para a gente que é espírita é essencial, sobre a formação do cérebro, André Luiz vai falar algo que, para mim, como neurocientista, é algo que mais me impressiona, porque ele falou isso em 1958, numa época que a neurociência nem era ainda considerada uma ciência. Só para a gente ter uma ideia, foi só depois da década de 70 que esse termo foi realmente pegando e tomando o nicho dos estudos do sistema nervoso, do cérebro, e culminou na década de 90 do século XX, quando o presidente dos Estados Unidos, na época, declarou a década do cérebro.
E nós, quando viemos para os Estados Unidos, no final da década do cérebro, como neurocientista, nós participamos no ano 2000 da reunião oficial do governo americano aqui em Washington, onde se reuniram os grandes cientistas da época para comemorar o alcance daquela década do cérebro. E lá estava, além do senador Robert Kennedy, estava também o Christopher Reeves, que foi o super-homem, mas ele já estava na cadeira de roda e foi uma das pessoas que ajudou imensamente com recursos materiais para os avanços da dessa década do cérebro. Nesses estudos espíritas, a gente vai ver que em 1958, André Luiz revela que nós renovamos os nossos neurônios nos dois planos da vida. Eu não sei como que as pessoas que leram esse capítulo reagiram, porque eu nem estava ainda na Terra, reencarnada. Mas eu, quando li, fiquei perplexa, porque a ciência, as neurociências só puderam provar no plano material que os neurônios são capazes de nascer e renascer no ano 2002, com o neurocientista Fred Gage, da Universidade da Califórnia, em San Diego. E isso é uma revelação que tem implicações muito consoladoras. Eu vou falar esse aspecto porque, no tríplice aspecto da doutrina espírita, tudo que a gente conhece, ele tem a sua implicação na nossa vida de sentimento, na sua vida moral, não só do conhecimento intelectual. Como diz André Luiz no prefácio do livro Evolução em Dois Mundos, este livro é essencialmente escrito para nos consolar. Quando a gente fica sabendo pelas neurociências que não importa a idade, nós somos capazes de que o nosso cérebro tenha novos neurônios, ainda que em estágios avançados da nossa idade, isso para a gente é algo superlativo, porque mostra que não importa a idade, a gente sempre tem o potencial de aprender, de mudar, de se reabilitar. Então, quando André Luiz revela isso, e depois de quase 50 anos a ciência comprova, pelo menos no campo material, que isso é uma realidade, isso vai dizer para mim e para você que não importa o que esteja acontecendo hoje com a gente, nós temos condição de trabalhar o nosso sistema físico para que ele se reabilite, para que novos neurônios nasçam. Um neurônio novo nascendo significa a potencialidade de expressão de novos comportamentos. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente é criança, o potencial está lá pleno. Nós vamos sendo estimulados e o nosso sistema nervoso vai acomodando aquelas experiências, vai se refinando. Alguns neurônios não vão mais ser necessários, vão ser reciclados. Outros vão nascer, sinapses vão se formando, que é a conexão entre os neurônios, e a partir daí nós vamos refinando a expressão do ser através desse sistema nervoso. Por isso que uma das implicações mais importantes dos estudos da neurociência, que foi o que eu me dediquei por quase 2 décadas, é sobre o impacto das experiências neonatais a longo prazo. Então, nós
temos que ter uma atenção e uma vigilância muito grande ao que estamos expondo os nossos bebês, as nossas crianças e os nossos jovens. Ontem mesmo, na Sociedade Espírita da Virgínia, numa reunião especial para pais, nós mostramos um gráfico que eu posso mostrar aqui para vocês, só para ficar mais tangível. Eu não planejei mostrar, mas esse gráfico, ele merece que a gente veja e estude. É um estudo que foi lançado exatamente nesse ano, eu vou compartilhar aqui em um minutinho. Foi compartilhar esse estudo de duas neurocientistas, foi lançado em março de 2024, esse ano, ou seja, 5 meses atrás, no jornal científico Molecular Psychiatry. E a gente vai ver o seguinte, olha só. A gente estava falando para os pais a importância de entender esse período crítico de vulnerabilidade, que são os primeiros anos de vida, obviamente. E a gente vai ver nesse estudo muito bonito sobre células, os astrócitos, né? Eu aprendi essa palavra em inglês, astrocytes, que é algo novo na neurociência, o estudo das células glia, e uma delas, os astrócitos, e aí a gente vai ver esse estudo lindo, onde eles comparam o cérebro desde pré-natal até a fase adulta, de roedores até os humanos. E mostra para a gente, ó, só foca aqui embaixo, ó, onde eu estou no meu mouse, o período crítico do desenvolvimento pós-natal, falando quando que acontece a diferenciação dessas células no cérebro, da maturação dessas células no cérebro, da proliferação dessas células no cérebro, que é crítica do nascimento até lá os 18 anos de idade. Tem gente que olha para o filho de 15 e fala assim, "Ah, ele já é independente, ele pode fazer um monte de coisa", não pode não, não pode não. Você ainda tem que estar presente, ajudando a selecionar o que está acontecendo na vida do seu filho, nos netos, porque eles parecem grandes, desenvolvidos, independentes, mas, fora todo o desenvolvimento que ainda está acontecendo no sistema nervoso, nós temos uma área central do discernimento que está aqui, ó, no córtex pré-frontal. A neurociência recentemente prova que essa área, que é importante para o julgamento, para o discernimento, para a tomada de decisão, ela só vai estar madura aos 25 anos de idade. Então, você não pode chegar para esse jovem e falar, tá, você sabe o que faz, não sabe. Ah, mas tem uns que são mais maduros. Eu não estou falando que eles não vão ter autonomia. Inclusive, sobre esse aspecto da autonomia, existe um livro recentemente escrito nos Estados Unidos sobre a crise da paternidade, onde, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é uma busca constante para que o filho, desde pequeno, seja autônomo, que é um contrassenso, porque na natureza, o ser humano, Kardec coloca lá, e a ciência confere biologicamente, de todos os seres, nós somos o que ficamos mais tempo dependentes dos adultos, as crianças para os adultos. Biologicamente, ainda há muita coisa acontecendo que não nos permite ter esse refinamento do discernimento
que potencialmente vai acontecer na fase adulta, agora tem uma condição. Se e somente se a gente estimular o discernimento. E aí vem a bênção do Espiritismo, que, como diz Humberto de Campos, no livro Entre Mãos de Outras Terras, numa viagem memorável de Chico Xavier, Valdo Vieira, eu tenho certeza que Nádia, doutora Rosa, professor César Reis poderiam nos contar sobre essa viagem, porque participaram no Brasil do Espiritismo nessa época. Eu adoraria escutar vocês contando como é que foi para vocês vê-los fazendo essa viagem. Eu, do outro lado, só pude ajudar um pouquinho na tradução desse livro para o inglês, mas ver ali as mensagens e Humberto de Campos diz que o Espiritismo é a luz do discernimento. Então, para a gente que é espírita, quando trazemos os nossos filhos e netos para o centro espírita, é a grande chance de estimular esse discernimento junto a eles. Um discernimento que raramente vai ser estimulado nas escolas, porque nas escolas não há foco para nós podermos trabalhar este lado do desenvolvimento moral. No livro O Consolador, Emmanuel, respondendo a uma pergunta, diz que as duas asas da evolução são sentimento e sabedoria. E ele diz, em palavras terrestres, o desenvolvimento moral e o intelectual. Ele diz, os dois são importantes, mas dos dois, o moral é o principal, porque o intelectual sozinho não vai nos auxiliar em muitas coisas que a gente pode falir. Então, não importa quantos títulos a gente tenha, quantos cargos de tais e quais coisas, o desenvolvimento moral, ele perpassa uma outra ordem de estudos, de vivências, experiências, que a gente ainda não chegou na Terra. Dá para prever que no futuro, a Terra evoluindo, pouco a pouco, nas escolas, nós vamos ter cada vez mais programas para estimular a inteligência emocional. A posteriori, uma vez que isso se solidifique de forma concreta, num outro momento para a inteligência espiritual. Mas a gente ainda está numa fase muito primária desse despertar do sentimento na Terra, respeitando o sentimento dos outros, entendendo as desordens da mente. Somente agora, vejamos bem, as Olimpíadas acabaram de acontecer em Paris. Tão lindo ver a nossa Rebeca fazendo esse papel maravilhoso de êxito naquele momento, mas o mais importante, a amizade que ela criou com a Simone Biles dos Estados Unidos. E Simone, que teve uma infância também difícil como Rebeca, as duas se apoiando, apesar de se competirem uma com a outra, e as duas declarando as dificuldades emocionais na carreira que elas tiveram. E que encontraram apoio uma na outra. E Simone Biles, que a gente sabe, deu esse exemplo para o mundo de humildade e sabedoria. Quando lá atrás, 2 anos antes, ela falou, vou parar, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Ela vai, pausa, se cuida, volta e dá um show, mostrando para a gente na Terra que agora é hora de priorizar o quê? O sentimento. E eu falo sentimento no sentido mais amplo da palavra. Porque eu também como psicóloga, encontro pessoas diariamente que vivem o tabu achando que psicólogo é coisa para louco.
para gente fraca. Na verdade, todos nós precisamos de bons terapeutas para nos auxiliar nos momentos de crise em nossas vidas. Para não dizer em momentos de autodescoberta, em momentos de busca interior, uma vez que a gente desperte para essa consciência de si mesmo. Como Peter Ouspensky mostrou, os níveis de consciência, nós precisamos sair dessa consciência de sono. Olha a consciência de sono como é. As pessoas, você pergunta para ela, por que que você vive? Não sei. Por que que você vai fazer isso? Ah, sei lá, todo mundo está fazendo, também faço. Ah, por que que você vai dormir agora? Sei lá, agora é hora de dormir. A pessoa não tem consciência nem do que come, nem do que faz, nada. Ela vive roboticamente como se fosse um zumbi, um sono, até um dia que o sofrimento bate. E aí a gente desperta e percebe que existe. Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou comer isso? Isso me faz bem? Por que que eu vou dormir agora às 11 horas, se é importante dormir mais cedo, para que eu fique bem na minha saúde? Por que que eu vou beber se fica claro que a bebida alcoólica não faz bem para o cérebro, para o corpo e muito menos para a gente, espírito? E eu começo a mudar a minha vida uma vez que eu desperto, até que eu vou atingir essa consciência maior, mais ampla, uma consciência cósmica, onde eu percebo que não só eu existo, o outro existe, tudo existe. E a partir daí, nessa descoberta, eu começo a me ver como espírito, sentir como espírito e tomar decisões na perspectiva de sermos espíritos imortais. O espírito imortal, meus amigos, o que que importa? Um título, um cargo, um evento ou o ser? E o que que é o ser? É uma prática diária, é uma prática de se sentir conectado com Deus. Sem Deus, a gente não existe. Se a gente pudesse chamar Descartes, falando sim, Descartes, penso, logo existo. Mas sem Deus, não tem pensamento, não tem vida. Nós, sem Deus, não somos nada. E você sabe que nas neurociências nós temos a alegria de ter esse contato com o doutor Andrew Newberg, amigo de muitos espíritas no Brasil, de nós outros aqui nos Estados Unidos. Foi o neurocientista que, nos seus estudos, virou capa da revista Newsweek, depois da Time Magazine, mostrando que quando a gente pensa em Deus, não, a gente não é ficção, não. Não é fanatismo, nada. É tão tangível que o cérebro responde. Se você vê uma imagem, você vai ativar partes do cérebro mais primitivas. Se você meditar, você vai estar mudando a ativação de áreas mais superiores. Se você estiver falando palavras ligadas a Deus, você vai estimular outras áreas do cérebro. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui agora está estimulando o nosso sistema nervoso de uma maneira diferenciada e bem particular. Quando eu perguntei numa entrevista na Kardec Rádio para o Dr. Andrew Newberg se isso queria dizer que o cérebro produz Deus e que Deus é uma criação do cérebro, ele disse: a ciência não pode dizer isso. Não tem como provar que o cérebro
é causal. Pode ser uma hipótese, mas a gente que é espírita sabe que não é assim. E ele mesmo reconhece, tanto que no último livro, Dr. Andrew Newberg escreveu, e ele criou uma linha de pesquisa inovadora na neurociência chamada neuroteologia, e lá, num dos últimos livros, ele coloca que para a gente poder viver bem, a gente tem que trabalhar o que ele chama de cérebro espiritual. Então, ele recomenda a prece, ele recomenda a meditação, visualização, porque as neurociências já mostram para a gente que para ter saúde mental, a gente tem que aprender a pensar. Isso é muito interessante, porque aprender a pensar não é algo que a gente nasce sabendo. Aprender a pensar é assim, pensar corretamente, né? Pensar com consciência, domesticar o corcel mental. Eu vou passando aspirador na minha casa. Eu posso fazer automático, inconscientemente, tá sentindo um monte de coisa, ou estar aqui no presente, que a neurociência chama de mindfulness, estar aqui no presente, sentindo, olhando o meu braço, sentindo que eu falo para o meu braço mexer e eu percebo, e eu estou aqui vivendo essa experiência consciente dela, e para a gente que é espírita, dando um segundo passo, que é de agradecer essa vivência. Se você está escutando isso, agradecer de poder escutar. Se você está vendo, de poder ver, porque é uma experiência que nem todo mundo pode ter. E quando a gente tem, a gente pode maximizar o ganho com a consciência em cima daquele momento presente. Uma consciência tal que faz com que eu ganhe em saúde mental. Então, falando de saúde mental, eu vou conscientemente trabalhando o meu sistema nervoso para que ele se refine, para que eu possa atingir mais altos graus de expressão da potencialidade do espírito, as potencialidades que Leon Denis fala no livro do Problema do Ser Destino da Dor. O espírito pode muita coisa, mas com a roupa do astronauta, o corpo não pode. Então, o espírito no corpo físico, ele tem limites. Mas eu posso, conscientemente, praticar vários exercícios para ampliar o ganho dessa saúde mental. Um deles é não acreditar em mitos. Por exemplo, estou ficando velho, joga isso no lixo. Porque para o espírita não existe isso. Mas a gente não fica velho? Não. O corpo vai modificando. Não tem esse sentido de limitação, ele vai modificando. Nós vamos ganhando algumas habilidades e outras vão se modificando, mas vão se modificando na medida em que a gente permite. Olha, Divaldo Franco. Com tudo aquilo que ele vivencia, ele supera todas as expectativas de qualquer médico. E vários espíritas que eu conheço que estão aqui junto comigo agora. Onde os médicos vão falar, já deu o que tinha que dar. Não, não, não. A gente está continuando lúcido, ativo, caridoso, amoroso. Não vai ficar parado em casa esperando a morte, porque a gente não espera, a gente faz acontecer. E o cérebro responde a essa afirmação positiva. O Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, é um verdadeiro missionário, porque foi ele que provou para a gente que para o ganho da saúde mental a gente precisa praticar o otimismo.
E é tudo que Jesus falou há 2000 anos, a boa notícia, a boa nova. Mas a gente precisa da ciência vir falar para a gente, porque muita gente faz da ciência agora o novo Deus. Eu não tenho religião, eu só acredito na ciência. Então a ciência agora é Deus. Agora a ciência é a nova religião. Não é, porque não são dogmas, nem no Espiritismo há dogmas, há a compreensão. E Dr. Martin Seligman diz que a gente pode aprender a ser otimista. O cérebro, ele vai ajustar-se de acordo com o estímulo. Então, um bom exercício para a gente todos os dias, todas as noites, é qual? É ir dormir, antes de dormir, pensar 3 coisas que aconteceram no dia, às quais estamos profundamente gratos por ter acontecido. Isso, diz ele, comprovado cientificamente, faz com que a gente aprenda a ser otimista e mude a qualidade da nossa saúde mental. As neurociências vão explicar para a gente também que nem todo remédio funciona para todo mundo. Se você tem depressão, tem ansiedade, nem todo remédio vai funcionar para todo mundo. Por quê? Porque, as neurociências ainda precisam de mais instrumentos para poder compreender. Uma dos questionamentos mais presentes de fronteira nas neurociências e na neuropsiquiatria é: deveria-se usar estudos de imagem do cérebro para poder diagnosticar melhor os pacientes? Então, há alguns psiquiatras, neurocientistas que estão advogando por essa causa. É caro, por isso que ainda não chegou lá, e tem alguns limites também. A gente ainda não compreende o espectro de depressão, que não existe só um tipo, tem vários tipos. É como o autismo, tem um espectro, não é algo unicamente definido por algumas características. Conforme nós vamos avançando nos estudos, vamos compreendendo melhor. Do ponto de vista da ciência espírita, o que está acontecendo com a gente? Aonde está a matriz que imprime aquela dinâmica no cérebro físico? Está no corpo espiritual. Vamos lá no livro dos Espíritos. A base está no corpo espiritual, que é o perispírito. Dr. Bezerra de Menezes, ele escreveu um livro sobre a questão da saúde mental. Na época não se falava isso, se falava loucura, onde ele já propunha isso, que só essa compreensão amplificada da nossa natureza tríplice, que perpassa a existência do corpo perispiritual, é que vai nos fazer entender melhor a questão da saúde mental. Então, aqueles que trabalham na área da psiquiatria, da psicologia, vão se beneficiar grandemente de leituras dos livros clássicos da ciência espírita, do Dr. Bezerra de Menezes, aos livros de André Luiz, aos livros de Allan Kardec, para que nós possamos ver o paciente além daquela estrutura física. Então, se a gente pudesse visualizar, o ideal seria ter uma clínica multidisciplinar, onde nós teríamos o médico, nós teríamos o psicólogo, nós teríamos o nutricionista, nós teríamos vários outros profissionais da área da saúde trabalhando juntos com aquele paciente para que ele possa ganhar qualidade de vida.
O paciente, aquele ser humano que entra no consultório, não é um cérebro quebrado. A gente fala isso aqui nos Estados Unidos, né? O cérebro criminoso é um cérebro quebrado, um broken brain. A pessoa que está com a depressão é um cérebro quebrado. Não, não é. É um espírito imortal, com vivências inúmeras, conectado, associado a várias outras mentes sob as quais tem a influência, e ele também tem um corpo físico com necessidades. Necessidades, muitas vezes, não atendidas. Quando a gente vê que um médico prescreve tudo e não prescreve a hidratação adequada de um paciente. Ele pode tomar todo o remédio, mas se ele não sabe tomar água como o corpo precisa, não vai dar certo. Vai estar difícil. Se ele não se alimenta corretamente, pode ter toda a medicação possível, mas se ele tem uma dieta que hoje em dia todo mundo está ouvindo falar, uma dieta inflamatória, ele vai desencadear quadros patológicos inevitavelmente. Se ele não tiver cuidados com as suas emoções, uma dieta emocional, uma dieta onde ele possa cultivar virtudes diariamente, com a prática da beneficência e da caridade moral, vai ser difícil qualquer remédio funcionar. Então, nós estamos chegando num momento na Terra onde se faz necessário se compreender como um ser tríplice, que tem essa multidimensão e tratar-se nessa multidimensão para ganhar qualidade de vida. Então, para a pessoa que está com problemas de qualquer ordem mental, por exemplo, alcoolismo, é uma doença mental. A pessoa que não pode ir a uma festa sem beber, ela precisa se tratar. A pessoa que não sabe passar um dia sem tomar um copinho, ela tem que se tratar, porque isso é um vício. E isso gera a doença mental. Nos Estados Unidos, pertinho daqui onde eu moro, perto de Washington, nós temos o Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Lá dentro existe um departamento inteiro dedicado ao alcoolismo como doença mental. E se você entrar no website, você vai ver caracterizando o alcoolismo como uma doença mental. E a gente vê muita gente achando que é ok. E gera um problema social. E a gente vai ver que o cérebro funciona diferente com as pessoas que têm vícios. Por isso, elas precisam de uma equipe médico-psicológica, espiritual, para poder se tratar de forma eficaz. Tem que ter o médico, tem que ter o psicólogo, tem que ter o tratamento espiritual, para que nessa multidimensão a gente consiga atingir o sucesso no atendimento a esse paciente. Então, hoje, eu e você estamos revendo. Eu vou aqui trazer uma frase de André Luiz, quando ele diz assim: olha que coisa linda. A gente gosta tanto da mídia social, mas, gente, a gente tem que parar para ler. Você quer ficar mais calmo? Senta, pega um livro e lê. Que isso acalma a gente, ó. Traz a gente menos ansioso. Olha só, vamos ver. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Aqui ele está falando
do princípio espiritual que foi evoluindo e que num certo momento, depois de vários capítulos, ele vai falar: agora chegou a hora da formação do cérebro, para expressar, exteriorizar como ninho da mente o espírito. Então a gente, ó, precisa todo dia agradecer esse equipamento pelo qual a gente pode se expressar como espírito através do corpo físico. Eu gostaria que a gente pudesse fechar esse momento antes dos comentários e as perguntas, que a gente pudesse sentir essa gratidão por este, eu, não, eu falo máquina figurativamente, por esse equipamento refinadíssimo que a gente tem e às vezes não valoriza. Eu, aqui nos Estados Unidos, já entrei em laboratórios de equipamentos de milhões de dólares, refinadíssimos instrumentos para você estudar o cérebro. E eu sempre olhava e falava assim: imaginem, um instrumento para estudar uma partinha bem pequenininha da célula do cérebro custa milhões. Quanto custaria se a gente tivesse que pagar para ter um instrumento como esse, que é o nosso cérebro? Impagável. A gente ainda não consegue reproduzir a grandeza desses arquitetos divinos que conseguiram formular esse instrumento tão refinado, onde, se a gente tiver um derrame numa parte, fica comprometida uma função ou várias funções. E o ao contrário existe. Se nós expandirmos a nossa capacidade, a gente pode exteriorizar potencialidades ainda não vistas. E só para dar aquele gostinho de, né, de interesse, nós, espíritas, sabemos que fora da caridade não há salvação. As neurociências dizem que aqui, nessa área, que é o lobo temporal, é onde a gente tem a maior estimulação quando a gente se sente altruísta. Agora, você pode imaginar, se a gente se esforçar cada vez mais para ser altruísta, como que a gente vai refinar essas áreas do cérebro e, quiçá, ser capaz de exteriorizar outros aspectos da nossa potencialidade divina que às vezes a gente nem imaginou. Por isso que Jesus disse: brilhai a vossa luz. E ele disse que nós somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Só se exercitando para chegar lá, não é verdade? Vanessa Ancelone, o ICEB está mais uma vez, como sempre, muito agradecido a você e hoje particularmente emocionado, porque foi emocionante a sua fala hoje. Ela sempre é, mas hoje particularmente porque você fez uma ode ao cérebro, como uma outorga divina à criatura. E foi emocionante para nós, porque foi emocionado da sua parte. Então, nós não podemos dizer, na justa medida, a gratidão, a extensão do que você nos trouxe hoje como potencial para as nossas reflexões, não só do ponto de vista das conquistas da ciência a qual você se dedica com tanta seriedade e amor, mas também com os desdobramentos para as nossas reflexões dos ensinamentos da doutrina espírita, tão magistralmente codificada por nosso querido codificador Allan Kardec. Então, o ICEB está
mais do que agradecido hoje por essa ode ao cérebro, que é, como você terminou, com gratidão ao cérebro, como esse presente, essa dádiva de Deus, e que é um convite a nós desenvolvermos essa postura mento-espiritual que você nos trouxe hoje, com tanta profundidade, com tanta leveza, com tanta beleza de amor, de carinho e de submissão à vontade e aos desígnios de Deus para nós, como seres criados, somos criaturas, nós evoluirmos, expandindo, como você deixou tão claro hoje, expandindo todas as nossas possibilidades através desse instrumento refinadíssimo, uma expressão de que você usou bastante, que é o nosso cérebro. Somos todos muito, muito, muito gratos, viu? Eu vou ver aqui se nós, quem é que nós temos aqui de... Olha, Lilian Cruz está dizendo gratidão, porque realmente nós estamos nessa vibração. Obrigada, Lilian. Fernanda Negreiros, gratidão imensa. Então, agora queremos saber se nós temos outras perguntas. Temos perguntas? Hein, Lilian? Vai fazer uma pergunta, Fernanda? Vai fazer uma pergunta? Ninguém, o César vai fazer uma pergunta. César Reis, o cérebro do homem primitivo é diferente do cérebro do homem do tempo das provas e expiações? Ai, professor, essa pergunta aí, olha, é só hipótese mesmo para eu te dizer, né? Porque o pessoal, claro, nos estudos das neurociências, a gente vê que o cérebro evoluiu muito conforme a evolução humana vem acontecendo, né? Sim. Existe fisicamente estudos que mostram essa evolução do cérebro, das espécies e dentro da faixa humana, né? Existe. E aonde é que a evolução fica mais caracterizada? Na área cortical. Então, a gente vai ver que houve o ganho consciencial, houve o ganho do discernimento, e com isso, o córtex foi se desenvolvendo para dar vazão, exteriorizar esses ganhos do espírito. Eu estou falando do ponto de vista espírita, obviamente, né? Do ponto de vista material, os cientistas dizem que simplesmente, né, com a evolução que foi acontecendo, as áreas corticais, principalmente pré-frontal, são as que estão mais desenvolvidas nos seres humanos atuais comparado com o ser humano da época primitiva. Agora, você pode imaginar, e o cérebro do pessoal lá na frente, quando já tiver mais regenerado? Eu fico, às vezes, curiosa para saber como é que vai ser. Eu só fico assim, em termos celular, a doutora Elizabeth Blackburn já mostra que o final do nosso DNA, ele vai se alongando, dando longevidade, né? Vazão à longevidade, e tendo um correlato com a questão do sentimento de compaixão. São duas coisas, assim, pouco a pouco a gente vai vendo a ciência revelando coisas que já estão modificando com a nossa evolução. Essa pergunta é muito interessante. Uhum. Deixa eu ver aqui que a Rosa. Deixa eu ver, a Rosa tem uma pergunta aqui. A Rosa diz assim: em Missionários da Luz, André Luiz também se antecipa na genética quando se refere à fertilização assistida, nos capítulos 12 e 13, sobre reencarnação.
assim como a Evolução em Dois Mundos, quando fala da genética espiritual e na genética física. Ambos os livros escritos antes da divulgação da genética clínica. Ela faz uma observação, né? Lindo, que lindo, lindo. Por isso que a gente fala, né? Olha, tem que estudar, né, gente? Porque eu vejo as pessoas, uma ciência, esses livros, eles ainda estão na vanguarda, eles não estão ultrapassados, eles ainda estão lá na frente. Tem muita coisa que foi provada, como a doutora Rosa está falando, e tem outras que ainda vão ser, e que disse o Dr. Gary Schwartz para a gente na Kardec Rádio, em entrevista que está gravada até hoje. Ele falou assim, esse professor americano, ele falou que se a gente lê esses livros do André Luiz, ele não é espírita, ele é judeu. Ele falou, ó, se a gente lê esses livros, a gente pode montar protocolos científicos e avançar o estudo da ciência na Terra. E eu acredito que sim, porque numa experiência particular que eu tive em 2000 e acho que foi 2002, dentro dos nossos estudos da neurociência neonatal, eu lembro uma reunião em que os cientistas que estavam comigo eles estavam assim, e agora? Qual os próximos passos que a gente vai fazer? E eu lembrava dos estudos espíritas falando da fase crítica, neonatal, etc. Eu falei para eles, olha, por que que a gente não faz um estudo mostrando a diferença nesse experimento, colocando as várias faixas etárias até chegar na fase adulta para a gente ver como que essa resposta vai mudar. A gente fez, publicou o paper, dali começou uma outra linha de pesquisa. Eu nunca contei para eles que foi inspirado pelos livros espíritas, mas o Dr. Gary Schwartz, ele falou, se a gente lê, a gente vai com certeza trabalhar tudo isso de uma maneira mais fluida, porque a gente vai compreender a causa das coisas, né? Aliás, né, Vanessa, se os cientistas, mesmo não espíritas, lessem com cuidado as obras espíritas, particularmente André Luiz, eles estariam abrindo possibilidades de campos de pesquisa, de temáticas que eles, por enquanto, sozinhos, assim, sem esses amparos espirituais, eles não atingiram ainda. E estariam queimando muitas etapas se, estudando as obras espíritas, eles pudessem descobrir, inferir campos de estudo, de pesquisa, para acelerar o conhecimento na Terra. Mas, por enquanto, ficam lá isolados, não é isso? Nós temos aqui a Sônia Aver, está dizendo gratidão pelos ensinamentos. Pois é, né, Sônia? Nós todos. O César volta a fazer uma pergunta. Há estudos sobre as decorrências do período fetal, sobre o comportamento do ser encarnado em Vanessa? Ó, há estudos na psicologia que mostra, e na neurociência também, na neuropsicologia, que mostra correlações entre experiências vividas na fase pré-natal e, vamos dizer assim, as suas consequências na parte pós-natal. Isso existe. Desde estudos, por exemplo, eu tinha um colega que trabalhava com o efeito da cocaína, então ele mostrava a experiência do feto com a cocaína e o posterior. É quase que lógico que vai ter, mas do ponto de vista emocional, existem estudos, e eu acredito que agora, com os novos equipamentos de estudo de imagem, a gente vai ter uma nova perspectiva a respeito disso, né?
principalmente com que diz respeito à questão da vida emocional, que é tão importante para o ser humano. Eu vejo muitas pessoas grávidas e até com bebê no colo que não se atentam para a importância do jejum de emoções infelizes. E eles vivem experiências sem saber que tudo aquilo está impactando a formação daquele sistema nervoso que é super plástico, né? Na neurociência a gente fala de plasticidade, mas quando a gente está na vida pré-natal, é uma massinha de modelar muito sensível, que já vai absorvendo aquelas impressões e que vão impactar a longo prazo, a ponto de André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, num capítulo inesperado, 16, ele vai falar que a esmagadora maioria dos filhos são médiuns, instrumentos dos pais, até que eles experienciem vivências fortes que podem modificar aquelas tendências solidificadas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, sim, para esse período pré-natal, para os cuidados essenciais da mulher perante o feto, né? Isto. O nosso audaz e resoluto Carlos Nascimento, nosso editor audiovisual aqui, deixou uma pergunta. Segundo várias divulgações veiculadas principalmente pela internet, estamos diante da geração que é considerada a geração na qual os filhos são menos inteligentes que seus pais ou mesmo menos inteligentes que as gerações anteriores. Isso está entre aspas. Portanto, ele recolheu da internet. Agora a questão. Podemos afirmar que, devido à criação com menos rigor, ele aqui está querendo dizer que é mais solta e tal, né? Em diversos aspectos, menos rigor, em diversos aspectos, esses jovens em que o cérebro ainda não está maduro são penalizados pela falta de acompanhamento? Ó, essa pergunta é fantástica. Eu confesso que eu não estou ciente desses estudos que falam, porque a perspectiva é de que a humanidade vai ganhando em inteligência. Então, eu tenho minhas dúvidas se as novas gerações são menos inteligentes, porque tudo indica que eles pensam mais rápido, que eles são mais ágeis, que eles têm mais capacidade. Por exemplo, se você vai hoje na escola, você vai aprender coisas que a gente não aprendeu quando foi na escola, porque não existiu. Entendeu? Eu posso falar para minha filha. Minha filha é mais inteligente que eu quando eu tinha a idade dela. Isso é certo. Ela aprende coisas que eu não aprendia quando eu estava na idade dela. Então, você vê, a humanidade está progredindo intelectualmente agora. Nós estamos vivendo uma fase social em que há uma libertinagem, há uma permissividade. Os pais, e esse é um ponto que aqui nos Estados Unidos, no nosso centro espírita, a gente trabalha muito. A gente criou um aplicativo para pais, chama Spirit is Parenting. A gente criou recursos para os pais para conscientizar da missão que é a paternidade. Então, a gente vê que existe uma crise na paternidade hoje em dia, maternidade, paternidade, né? Tal que não há esse acompanhamento, e o que que a gente está vendo? As consequências. Consequências, por exemplo, vou dar uma número 1 para a gente, hein? A gente que é espírita. Não há mais essa necessidade de dar uma religião para os filhos. Essa geração alfa, que é a atual, que é a da Virgínia, ainda não terminou. Começou em 2013, ainda não acabou. Essa geração alfa, a gente ainda não sabe
o que que vai ser. A gente não tem estudos ainda, mas é a geração que menos tem Deus. Você pode reparar, essas crianças, os pais não se sentem incumbidos de dar religião para essas crianças. Qual é a consequência disso? A gente já pode prever. Choques morais que já acontecem nas escolas, onde a gente vê absurdos acontecendo em função de não ter esse parâmetro moral. Isso não é um discurso puritano, é uma consequência lógica. Uma das coisas que essa geração está vivenciando é a falta de referência moral, que advém primeiro e necessariamente através de uma religião, onde os pais, hoje em dia, dessa geração nova, acham que a ciência é uma nova religião e eu sigo a ciência. Só que a ciência é amoral, ela não permeia esse tópico, não trata desses valores éticos, tal que a gente vai ficar desprovido disso. Consequentemente, a gente vai ver o impacto nas decisões mais importantes da vida deles. Só o tempo vai dizer, mas a gente já está vendo isso acontecendo. Uhum. Então, a gente precisa, dentro do centro espírita, no mínimo, incentivar a conscientização dos pais, fazer o que Chico Xavier falou. A gente se inspirou em Chico Xavier, que Chico Xavier dizia que precisava de um curso para pais. Então, nós montamos um website Spiritist Parenting, nós montamos um aplicativo de graça, chama Spiritist Parenting, e a gente atende pais um por um, e faz os cursos dentro do centro, faz as palestras dentro do centro, só para aqueles tópicos, para que pais, avós, tios educadores, cuidadores, estejam cientes da missão extraordinária que é você cuidar de um filho de Deus, que não é nosso filho. Que a grande missão está lá nas perguntas 582 e 583 do Livro dos Espíritos, né? É missão. Mas já que nós estamos agora um pouquinho voltados para, e principalmente voltados para a educação, quando você fala aí do parenting, que é a tua preocupação maior, segundo estamos entendendo, com os cursos, com tudo mais, que nós hoje falamos de paternagem, falamos de maternagem, em português, né? Claro. Falamos de ensinagem, porque isso está também modelando uma outra perspectiva na visão do que seja o que nós antes chamávamos de processo ensino-aprendizagem, para buscar essa relação didático-pedagógica. Nós hoje também falamos de neurodidática, porque nós precisamos readaptar as propostas metodológicas, os métodos e as técnicas à luz das conquistas da neurociência. Então, a neurodidática está sendo hoje, digamos, iluminada, enriquecida com essas questões que você também trouxe, como sempre, com tanta propriedade para nós. E aí você nos traz uma questão, deflui-se da sua fala e das suas preocupações, da sua postura como neurocientista, buscando o campo da educação, digamos assim, do desenvolvimento desses espíritos que estão crianças agora, estão em corpos infantis ou infantos juvenis. Nós estamos falando, na verdade, do objetivo maior da educação do espírito à luz do espiritismo, né? Porque o espiritismo é a educação do espírito, em última análise, né? E nós estamos falando de heteronomia e de autonomia. Você agora acabou de falar de heteronomia, não é? Então, te perguntamos agora, quando você diz que hoje a geração
dos pais não se interessa, não se esforça para dar uma orientação, abrir horizontes para um universo moral, ainda que não seja religioso, mas moral. Qual é a visão que você tem para os. Estou procurando aqui uma palavra, mas para os quadros de violência de jovens que adentram as próprias escolas, as próprias salas de aula, atiram nos próprios professores, nos próprios colegas. O que você pensa a respeito disso como mãe, como educadora, como neurocientista, como espírita? A sociedade está doente. Aqui nos Estados Unidos, eu entendo por que isso acontece. Porque o sistema é muito impessoal. Não há, não há a acomodação para aqueles que estão necessitados. A gente ainda não chegou nesse ponto. As escolas aqui estão melhorando. Vou dizer assim, minha filha agora foi para uma outra escola, então agora é uma escola de 1.300 crianças, então eles dividiram em 5 equipes, cada equipe tem um grupo de professores, tem um psicólogo, eles têm um acesso psicológico a cada criança, e essa é uma tentativa de chegar naqueles que estão tendo um problema. Então, assim, é um problema social, onde existe um respeito tão extremado ao indivíduo que ele pode ficar no canto e ninguém falar nada. Mas as escolas estão tendo que se modificar para evitar isso. Uma delas é essa, de ter o aconselhamento, quando há necessidade, chamam os pais. Mas a nossa sociedade, ela se individualiza de tal modo que acaba perdendo o sentido do próprio indivíduo, porque o indivíduo é importante, mas sem o todo, quem somos nós? Então é um paradoxo. Então a gente precisa incentivar o quê? Esse encontro com o outro. É aí que a gente fala de valorizar sentimentos, de valorizar e estimular a amizade, de estimular a fraternidade, de estimular a compaixão. Aqui a gente ainda está assim, começando a estimular a gentileza, começando, mas a gente ainda não chegou numa consciência real dessa importância. Infelizmente, essas tragédias vêm como uma maneira de chacoalhar o sistema educativo, que é onde as crianças passam a maior parte do dia. Elas não passam a maior parte do dia com os pais mais, é com as escolas. Então, dentro das escolas, faz necessário uma abordagem diferenciada para que isso deixe de acontecer. Exatamente isso, exatamente isso. Muito bem. O César deixou aqui mais uma pergunta, falando do mestre Pestalozzi, você está vendo aí? O Pestalozzi, ele está dizendo aqui, o Pestalozzi, mestre de Kardec, enfatizou o afeto como primordial na educação. Qual a importância do afeto no equilíbrio das funções cerebrais? Nossa, professor, o senhor faz a pergunta que já é tudo que a gente precisa. O carinho, né? O mar de amor, né? Tão importante. Esse carinho. Eu falo, a gente faz aqui o pessoal, os pais que têm bebês, que têm criança pequena, que tem o jovem, a gente fala, ó, a própria neurociência mostra o toque, o respeito. Mas, por exemplo, a criança aqui, ó, fazer o carinho aqui, ó, na cabeça, tem um poder tão grande de liberar essas endorfinas, os estudos mostram que vai acalmar
aprender a modular o tom de voz para expressar esse afeto, para que a criança sinta-se acolhida. Por exemplo, eu também tenho uma filha, ela está com 10 para 11. Eu dou bronca nela? Dou. Mas eu falo, filha, eu não vou deixar você fazer isso porque eu te amo. Eu te amo, por isso que eu estou fazendo isso. Se eu não te amasse, eu ia deixar você fazer. Mas vamos pensar junto. Então, assim, o tom de voz que expressa o afeto, a gente vai ver no livro Boa Nova, Jesus, ele expressa esse amor muito além das palavras. Ele é um mestre completo, coerente. Ele é um mestre que falou quando precisava, mas ele foi, não só fez. Ele foi a expressão. A gente vê Humberto de Campos descrevendo a linguagem corporal, emocional corporal de Jesus. O olhar tinha características específicas, o tom de voz, o gesto, a postura, a expressão facial, o sorriso. Ele era um mestre que sorria. Eu conheço muitos pais que acham que tem que ficar sempre carrancudo para os filhos para pôr respeito. Mas o respeito não vem do senho fechado, ele vem do coração. Quando ele se sente respeitado, ele respeita. Então, para o filho respeitar, a gente tem que respeitar o filho. Quem é esse filho? É filho de Deus. Meu Deus, se a gente não respeitar esse filho de Deus, que não é meu, eu não posso bater no filho. Eu não posso. Por quê? Isso é violência. Hoje a gente sabe. Tá, passou. Eu sei que aquela geração não entendia, mas hoje a gente sabe. Então, hoje, a gente fala, não, eu não posso fazer isso. E a gente que é espírita sabe, esse filho de Deus temporariamente está comigo. Eu tenho essa tutelagem para com ele. Eu preciso desempenhar com amor. Eu vou errar, mas eu vou falar para ele, olha, eu errei. Eu fui duro com você. Me desculpa, é que eu estava sentindo isso. A gente não é super-herói. Não pode mostrar para o filho que é super-herói, porque isso não vai ajudá-lo quando ele for adulto. Então, quando a gente vê, desde Pestalozzi, que educou, entre aspas, Kardec, e Kardec conosco, mostrando de uma forma tão revolucionária a importância do respeito à criança, do respeito e da responsabilidade para com essa criança, o amor é o alimento principal da alma. Se a gente não expressa o amor, nós vamos ter seres nutridos fisicamente e mal nutridos espiritualmente. Quantas crianças lindas precisam só de um carinho. E eu podia contar aqui histórias dos amigos da Virgínia, dos colegas desde que ela era pequenininha. Quantas vezes vinham com a gente, aí sentia que a gente abraçava, que a gente olhava e conversava, e como que eles iam se sentindo mais felizes de saber que eles existiam, que não era só mais um dentro de casa. Então vale a pena, né, professor César, insistir nisso. E eu vi aqui o Carlos colocou o link para mim, hein? Eu vou Aham. ler, hein? Eu vou ler. Eu vou descobrir esse neurocientista aí que falou isso. E depois te Ele dou um disse, olha, ele feedback. colocou na internet, ele disse que é da internet, cultura de internet. Mas você já te colocou aí o link, vai lá, né, E a Carlos? lição de casa. Agora eu vou ter que fazer. Exatamente. Você citou aí uma questão tão importante no campo da educação, que é bater no filho, né? É norte-americano, o Dr. Murray, ele fez uma pesquisa e ele constatou, isso até está em um capítulo de um dos meus livros, criança que apanha aprende menos. Isso é uma constatação, é uma questão científica do Dr. Murray. E tantas pessoas ainda acham
que tem que fazer, algumas até dizem assim, tem que ser palmada evangélica. Olha, isso aí não tem nada a ver, não pode bater em hipótese alguma na criança. Mas você trouxe isso, é bom a gente deixar isso mais bem pontuadinho, né? Você falou, deixa eu ver se há alguma outra pergunta ali. Não, não, também aqui não. Então, aqui vou trazer uma questão que você levantou, ô, Vanessa. Você falou sobre, eu tenho que comer, mas eu tenho que discernir o alimento melhor para mim. Então, eu vou comer muito chocolate? Não. Eu vou comer só um pedacinho de chocolate, quem sabe? Mas, enfim. Há alguma pesquisa da neurociência com relação a essa, digamos, disciplina ou, enfim, a dieta emocional? Você se referiu à dieta emocional. A dieta emocional, do ponto de vista da neurociência, tem alguma coisa que pode ser associada à dieta do chocolate, do açúcar? Você sabe que aqui tem uma expressão que é o emotional eating, né? A Ah, gente come. Então, tem uma iniciativa na Harvard que fala sobre o que pode estar por trás disso. Então, tem alguns estudos que o pessoal já está fazendo, até com estudo de imagem, mostrando, né, que quando a gente está sob uma resposta emocional negativa, estresse, a gente está impulsionado para comer, para poder, aquela comida mais, às vezes, gordurosa, cheia de carboidrato, cheia de doce, como um mecanismo de compensação. E aí a gente vai ver os estudos mostrando as áreas do cérebro que estão envolvidas, né? E a gente vai ver, os estudos ainda continuam. Entre outras coisas, existe uma hipoativação de uma área que chama núcleos accumbens. Esse sim. núcleos accumbens, ele, ele é do sistema de recompensa. Eu podia falar muito mais sobre isso aqui, mas o importante é saber o seguinte: para a gente que sabe que tudo reside no espírito, a gente pode aproveitar a hora do sono do corpo físico. Isso é uma dica que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala sobre sonho e sono, e diz que os espíritos, nós poderemos aproveitar a hora do sono do corpo físico para irmos aprender no plano espiritual, aprender a comer de forma mais saudável, fazer terapia com os espíritos no plano espiritual, sermos tratados. Então, muita gente fica assim, ai meu Deus, como que eu começo? Começa por você, espírito. E começa na hora que você vai dormir, que você vai encontrar o seu espírito protetor, a equipe que te tutela. Peça para eles, me ajuda para que eu possa reequilibrar minhas emoções, a fim de poder comer de uma forma mais equilibrada. E busque conhecer, agora que todo mundo tem acesso à internet, sobre os alimentos que você come. Porque às vezes a gente come e a gente não está sabendo. Vou dar um exemplo para vocês que eu descobri recente, graças a um amigo meu. Eu tomava aquele adoçante que um médico homeopata me dizia que era o mais saudável, que é a estévia, né? Estévia, que é o mais saudável. Só que dependendo da marca que você compra, ele está associado a um outro adoçante que chama eritritol. E o eritritol, ele é altamente negativo para a saúde cardiovascular. Então você acha que está tirando açúcar e está botando outra coisa.
Então você tem que olhar tudo que come, gente. Tem que olhar, tem que ter. Ai, mas nossa, eu tô com fome. É disciplina. A gente tem que olhar e pouco a pouco não se violente. Não fala assim, eu vou parar de comer. Não, não vá nessa agressividade. Vá pouco a pouco aprendendo, se disciplinando, se amando, cuidando de tudo que Deus deu com muito carinho, sem culpa, porque a gente está aprendendo. E o mais importante é aprender, não é, Nádia? Exatamente. Você que é professora, você... Olha só, você, você também se referiu, já que estamos falando aí de comer, porque comer na verdade, uma dependência, né? É uma dependência sem substância. Então, mas você falou muito do álcool. Atualmente, os estudos sobre esse campo, não é? Da dependência e tudo, sempre falam do uso múltiplo, porque não há uma dependência exclusivamente de um único elemento, né? Então é sempre álcool, cocaína, álcool, é, álcool tal. Então é o uso múltiplo em que as pessoas, lamentavelmente, vão se deixando envolver. Mas ainda uma outra questão, quando você falou sobre o mindfulness, se você pudesse falar um pouquinho mais para as pessoas captarem. Nós estamos sobre o tempo, mas é inevitável, é inevitável. É muito importante. É importantíssimo. Você pode falar sobre o mindfulness do ponto Isso, de vista como neurocientista? sabe? Ah, É, deixa eu fazer só uma questão. O, a cultura ou o pensamento oriental está incrustado aí, ou pelo menos, quem sabe foi ele que na cultura da Terra trouxe o mindfulness, quem sabe? isso, foi exatamente assim. As neurociências, isso foi em 2000, começo da década, vamos colocar lá no começo do século XXI. Final do século XX para o XXI, os neurocientistas mais famosos fizeram um acordo com monges budistas ligados ao Dalai Lama para poder estudar o cérebro dos monges treinadíssimos em meditação. Com isso, vieram muitos relatos científicos. Eu tive condição de estar presente em Washington quando o Dalai Lama veio num congresso internacional de neurociência no Centro de Convenções de Washington, e ele deu uma palestra para 14 mil neurocientistas na época, que foi assim o clímax dessa colaboração. Tinham ali até neurocientistas que ganharam o prêmio Nobel, como Eric Kandel, estavam presentes, e o que se descobriu foi que há que se aprender a estar no momento presente, isso é um ganho de saúde. Por quê? Quando eu estou praticando esse mindfulness, que é o estar no presente, eu não estou, eu estou falando isso de uma forma geral, Sim, né? sim. Eu estou propiciando que o meu sistema simpático, que é do alerta, que dá resposta de estresse, não seja ativado. Então, eu estou aqui no presente. Claro, tudo depende da situação presente. Vamos supor que for uma guerra. Eu estou no presente, aí tem um estresse, óbvio, né? Então, assim, para você ser mindful, isso é uma coisa que o mentor Joseph me explicou. Falou, Vanessa, para você ser mindful, você tem que aprender a ver o bem. Porque vai ter situações que não são prazerosas e a gente não quer estar aqui presente, a gente quer fugir, tá com a cabeça em outro lugar.
Mas se você souber ver o bem, você vai estar presente. Você não vai, você vai evitar esse escapismo que a psicologia fala. Então, eu tenho que fazer aquilo que Emmanuel falou no livro Pensamento e Vida. Buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem e mudar o bem com todos os recursos que eu tenho à mão, em todas as situações, né? É como aquele filme lindo, que eu não lembro mais o nome, de um italiano que mostra ele num campo de concentração com o filhinho dele, e ele fazendo de tudo Ah, aquilo. sim. Você lembra? Ele criou um cenário, uma imagem, um universo para o filho dele não sentir que aquilo que estava acontecendo era guerra. Ele estava querendo que a criança passasse por aquilo como uma fantasia, pensamento mágico. Você vê, claro que eu não estou falando para a gente fugir para a fantasia, mas buscar o bem, ver o lado bom daquela experiência desafiadora para que a gente ganhe a lição daquela vivência, senão a gente vai ter que experienciar até que aprender. Então, eu vejo o positivo daquilo, eu posso estar no presente de uma maneira mais tranquila, sabendo que eu não preciso ficar fugindo toda hora dos reveses ou das dificuldades. E hoje em dia as pessoas estão muito agitadas. Acabou a pandemia, mas a gente vê que as pessoas ainda Estão estão tensas. tensas. Então, um dos estudos de tantos que eles publicaram foi em falar, olha, é importante meditar. Tem muitos tipos de meditação, mas aprender a meditar. Jesus meditava. Não é que ele ficava lá 12 horas por dia fazendo isso, que a gente sabe que não é isso. Mas aprender a fazer essa desintoxicação, parar com barulho, estímulos sensoriais, né? Tipo, não sei o que fazer. Para, senta ou deita, respira. Só respirar já tá bom. É uma maneira de ser mindful. Para você estar no presente, ó, escuta a sua respiração. E o doutor Herbert Benson, que a gente entrevistou na Kardec Rádio, lá da Harvard, ele que percebeu que a gente tinha uma resposta relaxante também dentro da gente. Não só uma resposta de estresse, uma resposta relaxante, que a gente tem que aprender a ativar com a mudança do ritmo da respiração, para que essa respiração seja longa e também, como é que fala? Longa e devagar. Devagar. Lenta e lenta. Lenta, isso. Longa e lenta. Respirando que ele conta os números. Inspiração em 4, segura 7, expira em 8 segundos. É uma respiração abdominal. Ele falou, quem pratica isso todo dia, por 5, 15 minutos, vai apresentar em no mínimo 8 semanas uma mudança da ativação dos seus genes, tendo um ganho. Ele escreveu livros, além dos papers, ele escreveu livros sobre isso, a mudança na ativação dos nossos genes a partir dessa respiração relaxante que proporciona que a gente esteja no presente. Então, isso muda a nossa neurofisiologia. Faz que a gente tenha esses exercícios diários. Para aquele que é espírita, está no Brasil, agora a gente já fez aqui. Eu gosto muito, tem lá o passe virtual. Bota lá no YouTube, passe virtual. São 10 minutos. Você fica quietinho no seu canto, só escuta, ó. Ele vai falando. Aquilo, o Dr. Herbert Benson falou, quando a gente faz uma prece, quando a gente faz caminhada, quando a gente. Tudo depende da prece, da caminhada, claro. Ah, Mas yoga vai ajudando a gente a ativar essa resposta relaxante que faz com que a gente tenha um ganho na saúde. Porque a gente passa a viver no presente, ao invés de ficar ansioso pelo futuro ou depressivo pelo passado, que nunca vai voltar. está aqui. A Leia Brown falou: passe virtual
De Palmelo, é isso, Eu Leia? É não Palmelo? sei. Eu sei que quando você vai no YouTube, É isso, Leia? a mãe que me ensinou, você põe lá passe virtual, acho que é do Instituto André Luiz, eu não sei exatamente de onde é. É, mas a Leia, lá do Rio Grande do Sul, Ah, ela está dizendo aqui, passe virtual de Palmelo. Mas ela colocou uma pergunta, está perguntando se é de Palmelo. eu não sei, hein? Eu tenho que descobrir. Fala do É, Instituto André Luiz, eu não sei de onde que é também. provavelmente o Instituto André Luiz é lá de São Paulo, sua terra, É, pode ser, né? né? É. Pois é, sua terra. Olha, eu tinha aqui mais umas questões, e, inclusive quando você falou da consciência de sono. Aliás, aproveitando a questão do sono, os pais buscando as crianças no seu horário de sono adequado, porque as crianças agora ficam também nas telas, avançando no horário, quase que como nós adultos fazemos, que também é errado, mas enfim, tudo que a gente aprende durante o dia, a gente cristaliza quando está dormindo. Então, o sono é fundamental, isso em didática e educação é importante para a fixação da aprendizagem do que aconteceu no dia, é durante a noite que se faz. Mas, enfim, a questão, quando você falou do sonho, do sono e da consciência de sono, você falou aí o nome de um neurocientista que eu não conheço, mas eu conheço o De Hoppe, o bioquímico, que fez aquela pesquisa, né, junto com o Ouspensky, mas a gente vai falar sobre isso no próximo encontro, tá Pois bom? tá ótimo. Então tá, deixa eu ver aqui o passe virtual de Palmelo. Ah, tá dizendo aqui que é a capital espírita do Brasil. Olha, pois é, tá vendo? É Tá isso. vendo? Obrigada, Leia, aí do Rio Grande do Sul. Então, Vanessa Ancelone, nós estamos mais uma vez muito enriquecidos com mais uma presença sua aqui conosco no ICEB, que é sempre uma alegria para nós todos, como eu digo, um enriquecimento. Na verdade, é um encantamento de nós trabalharmos com você e nós descobrindo todos de acordo com as pesquisas que você nos traz. O ICEB, evidentemente, muito agradecido a você, que Deus abençoe você, a nossa querida Virgínia, o Carlos, aquela sua cadela linda, abençoe todo mundo, abençoe seus estudos, todas as suas atividades, uma grande trabalhadora, multifacética trabalhadora, Vanessa Ancelone, nossa querida irmã, amiga, muito obrigada aqui pessoalmente e em nome do ICEB, nós estamos muito agradecidos. Se você quiser dizer mais alguma coisa, está livre. E depois vamos orar com o Rosa. Eu quero agradecer muito, porque cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. E eu sinto uma gratidão imensa, porque isso nos traz força no carinho de vocês para a gente também prosseguir sempre. Muito obrigada. Obrigada, Isso. E André. você contribui com isto tudo também aqui para nós, pessoalmente e institucionalmente, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Deus te abençoe, querida. Vamos orar com Rosa. Então, muito obrigada, Vanessa. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, e a todos os espíritos protetores do nosso planeta, aos mentores espirituais do ICEB, agradecendo por a noite de hoje, por essa bela explanação, por tantas informações para ler, para estudarmos, revermos esse tema tão importante para a nossa atualização dentro da ciência espírita. Agradecemos à expositora Vanessa Ancelone
por esses ensinamentos, por essas posições tão importantes para nossa evolução no século XXI e para que aprendamos a olhar cada vez mais para dentro de nós, buscando essas informações e esses processos de evolução para o nosso crescimento espiritual, assim como de toda a humanidade. Somos muito gratos a todos os neurocientistas, principalmente aqueles ligados à espiritualidade, pela coragem que tiveram de trazer esses ensinamentos a todos nós. Então, Senhor, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de ouvirmos pessoas tão experientes nos seus assuntos de pesquisa e estudo, vamos encerrar hoje as nossas atividades de hoje, do ICEB, sempre vos pedindo para olhares para o nosso planeta, vos pedindo que a paz possa um dia chegar aqui. Graças a Deus.